João 8, o verso de número 12, nos diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Meus amados, Jesus, ele se apresentou, ele se revelou a todos nós, e isso está presente na palavra. Se eu quero conhecer Jesus, se eu quero entender sobre a obra de Jesus, se eu quero conhecer a sua personalidade, o seu caráter, a sua maneira de agir, de pensar e de colocar e apresentar as coisas que procedem de Deus, tudo está na palavra. Ele se revelou através da palavra. E ele entregou essa revelação para mim e para você, porque todos nós temos acesso à palavra de Deus. E nesse revelar, ele em várias oportunidades se fez conhecido de muitas formas, de muitas maneiras. E nessa revelação, mediante a sua apresentação, ele também trouxe aquilo que estava proposto na sua vida e através da sua vida, como o maior plano de Deus para a redenção da humanidade. Mas não só revelou o plano de redenção, mas também tudo que está proposto nesse plano de benefícios, de conquistas, de vitórias, de uma vida abençoada. Ainda que permaneçamos neste mundo, ainda que tenhamos um tempo a cumprir nessa nossa trajetória de vida aqui nesse mundo, mesmo enfrentando as aflições, ele nos deu o direito, mediante a fé, de comermos o melhor do fruto desta terra, de nós usufruirmos do melhor que Deus estabeleceu para o ápice da sua obra de criação, o ser humano. Porque Deus criou tudo para o ser humano. Deus fez tudo para colocar o ser humano no melhor ambiente, no ambiente de maior, vamos dizer assim, prosperidade, bonança, fartura, paz, equilíbrio, um ambiente extremamente agradável. Claro que a gente sabe o que aconteceu, e esse ambiente acabou se tornando árido por causa do pecado, e é por isso que Jesus disse: olha, nesse mundo tereis aflições, mas mesmo o mundo promovendo as suas aflições, nós sabemos que mediante a fé, por estarmos conectados com Jesus de uma maneira profunda, nós podemos sim ter a certeza de que em todas as circunstâncias seremos mais do que vencedores por aquele que tem nos amado. Porque se chegamos até aqui, é porque até aqui Deus tem nos abençoado. E é interessante que quando Jesus nesse texto se revela, se identifica, se faz conhecer como a luz do mundo, ele está trazendo com isso uma proposta clara. Porque quando ele se identifica dessa maneira, ele diz que nós não andaremos em trevas, pelo contrário, teremos a luz da vida. Não é uma luz de vida, nem para a vida, é a luz da vida. A luz é a própria vida. E ela se revelou a mim e a você, para que tenhamos vida e vida com abundância. Então há muito o que nós usufruirmos mediante a fé em Cristo Jesus e aquilo que Ele propõe para nós usufruirmos, para nós mediante a fé conquistarmos, transformarmos, para alcançarmos, para verdadeiramente podermos
termos imprimido no nosso ser o título de vencedores. Essa é a proposta de Jesus. E quando ele se identifica dessa maneira, ele se identifica para que a gente entenda que a luz, ele como luz, estando em nós, ele revela tudo o que é necessário para ser trabalhado e transformado, a fim de que a nossa vida, nesse processo de transformação, nesse processo de construção, pelo conhecimento que a palavra nos traz, de nós termos o diferencial, deixando para trás as velhas coisas e absorvendo as novas, que nos dão paz, que nos dão confiança, que geram credibilidade no nosso coração, que trazem uma esperança sólida para prosseguirmos, para continuarmos, para avançarmos, crendo que nessa caminhada não há o que nos possa resistir. Como assim, pastor? Meus queridos, está escrito. Tem um versículo que deixa isso bem claro: as portas do inferno não resistirão contra a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é eu e é você. Quando estamos unidos, somos muito mais fortes, muito mais poderosos. Mas se eu quiser olhar para a minha vida como uma unidade da igreja, também significa que eu posso prosseguir, que eu posso avançar, e as portas do inferno não vão prevalecer. Elas vão ter que ceder, elas vão ter que se romper, elas vão ter que se entregar diante da minha força contra ele. A minha força de fé supera todo o mal. Ô pastor, mas é tanto assim? Tem outro versículo que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que significa resistir a alguém? Significa que alguém está imprimindo uma força contra mim, e eu estou imprimindo uma força de resistência contra aquela força que está sendo lançada contra a minha vida. Mas o versículo diz: e ele fugirá. O resultado final é que o inimigo vai correr, é que o inimigo vai perecer, é que o inimigo vai ser derrotado. Nós é que temos que aprender a tomar a posição, a nos apropriarmos do poder que nos foi dado, para nós entendermos que venha a adversidade que vier, se levante o problema que se levantar, tenha o tamanho que tiver, em Cristo Jesus, nós vencemos. Então tem sim por que continuar, tem sim por que ter esperança, tem sim como ter confiança de que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Sabe que quando a gente pega lá no início da criação, todo mundo lembra o que está lá em Gênesis 1:1, 1:2 e 1:3? Isso aí tinha que estar na ponta da língua. Abra lá, Gênesis, capítulo de número 1. No princípio fez Deus os céus e a terra. Não é o que está escrito? E no 2 diz: a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é assim? E no verso 3 diz que Deus bradou: haja luz, e houve luz. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Olha para mim aqui. No princípio fez Deus os céus e a terra, certo? Estava tudo criado. Como assim, pastor? Estava tudo criado? Estava tudo criado. Tanto é que o versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Mas a partir do momento que Deus criou, ela já estava criada. Ela só estava sem forma
e vazia. E diz que havia um abismo. Gente, como é que vai haver um abismo sem ter duas porções de terra, uma de cada lado com uma rachadura no meio? Amém? Não é isso um abismo? Amém? Precisa desenhar ou todo mundo crê? Tinha um abismo, só pode ter um abismo porque tinha uma terra rachada no meio. Amém? E ainda diz mais, que além de ter terra, além de ter um abismo, e sobre a face desse abismo ter trevas, também diz que havia água, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é o que está escrito? Então estava tudo criado, só que estava tudo em desordem. Pastor, Deus criou algo e estava tudo em desordem? Ele criou e estava em desordem, até o momento em que ele diz: haja luz, e houve luz. Porque a partir do momento em que veio a luz, Deus pôde identificar todas as coisas, para mediante o que a luz revelou, colocar as coisas em ordem. Dá para entender? Quando veio a luz, começou a haver ordem. Quando veio a luz, terminou a desordem. Por quê? Porque onde a luz se manifesta, ela revela, para que o que foi revelado possa ser trabalhado, possa ser tratado, e mediante um processo de transformação, ser colocado em ordem. Ô pastor, então quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, significa que ele veio para revelar tudo que estava em desordem? Amém, irmãos? Porque a nossa vida sem Jesus é uma desordem. A nossa vida sem Jesus, ela é sem forma, ela é vazia, ela tem abismos, paira trevas sobre o abismo da nossa vida. E ainda que o Espírito esteja pairando sobre a face das águas, as coisas estão em desordem, porque não veio a luz. Mas quando vem a luz, e tudo clareia na nossa vida, quando verdadeiramente a gente permite Jesus fazer parte da nossa vida, e a gente se permite ver como realmente nós somos, através dele, porque ele passa a ser o nosso referencial, ele passa a ser o nosso padrão. Então eu consigo identificar tudo que está em desordem na minha vida. E por que Deus, através de Jesus, acende a luz na nossa vida? Para que a gente tenha a oportunidade de colocar as coisas em ordem. Porque quando tudo está em ordem, está apto para ser o melhor ambiente. O ambiente que a gente pode definir como no princípio era Éden, o lugar de delícias. Porque, meus queridos, quando a gente aprende a viver de acordo com o padrão que Jesus revela, não tem como as coisas não ficar uma delícia. Fica uma delícia no casamento, fica uma delícia na família, fica uma delícia nos relacionamentos, fica uma delícia na sociedade, porque a gente aprende a como trabalhar as questões, a gente aprende a como lidar com as dificuldades, a gente aprende a trabalhar os processos de frustrações. Ah, pastor, frustração meu queridinho, a vida é um desafio, e a gente vai passar sim por momentos frustrantes,
Mas quem fica caído é quem não conhece Jesus, porque quem tem Jesus diz que o justo cairá por 7 vezes, e por 7 vezes o Senhor o levantará. Quem tem Jesus no coração não fica caído. Quem tem Jesus no coração não fica no meio do caminho. Quem tem Jesus no coração não desiste, porque sabe que é um momento passageiro, aonde Cristo, que é a luz para a minha vida, vai me ajudar a colocar as coisas em ordem, para que tudo fique muito bom. E meus queridos, vamos entender uma coisa: Jesus ajuda, mas Ele não faz. Ô pastor, mas Jesus diz o que é para fazer, quem coloca em ordem somos nós, não é Ele. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Assim como Deus, quando a terra estava formada, ela tinha sido trazida à existência, e Ele disse: haja luz, para que houvesse ordem na criação. A mesma maneira Jesus, quando nós o recebemos, Ele acende a luz, para que a gente coloque as coisas em ordem. Quem é que colocou o mundo em ordem? Foi Jesus ou foi Deus? Ô pastor, Deus disse: haja luz. Quando houve luz, Ele começou a fazer. Não foi assim? É a mesma coisa, quando a gente recebe Jesus, Ele acende a luz. Quem é que tem que começar a fazer? É nós, meus queridos. Nós temos que parar com esse negócio de terceirizar responsabilidades. Sabe quando é que o ser humano começa a atingir um grau de perfeição? Sabe? É quando o ser humano começa a dizer assim: fui eu que fiz. E aí vem aquela pergunta: mas por que tu fez ser errado? Porque eu quis. Quando o ser humano consegue entrar nesse nível de dizer eu fiz, e eu fiz porque eu quis, já está chegando num grau de perfeição. Porque enquanto estiver terceirizando a responsabilidade, está ainda bem lá no início do processo. Porque, meus queridos, vamos parar de se iludir. O diabo fez isso comigo. Não fez, não. O diabo só te ajudou depois que tu começou. Mas pastor, o diabo isso, o diabo aquilo. Meu querido, o diabo não tem poder. Ele influencia. Você é que dá poder. Pastor, não gostei disso não. Meu querido, essa é a maior verdade. Eu só comecei a mudar a minha vida de verdade quando eu parei de terceirizar a responsabilidade. Quando eu comecei a dizer: fui eu que fiz. E tu fez por quê? Eu fiz porque eu quis. Aí as coisas começaram a mudar. Porque enquanto eu estiver terceirizando, eu não tenho como mudar. E não adianta querer esconder. Sabe por quê? Se eu coloquei Jesus no meu coração, a luz já se estabeleceu. E a luz, uma vez estabelecida, não tem mais como eu querer botar as coisas para baixo do tapete. Tudo está revelado. E ainda tem o versículo que diz: e não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E sabe o que é mais interessante no ser humano? Achar que negar ou terceirizar está enganando os outros. Meu querido, a gente não engana ninguém, a gente só engana nós mesmos. Eu não estou enganando os outros, porque os outros não têm como ser enganado, porque eles não sabem realmente o que aconteceu. A única pessoa que sabe o que aconteceu sou eu. Então eu não estou enganando os outros, eu estou enganando a mim mesmo quando eu estou terceirizando a responsabilidade. E se ilude quem pensa que Deus não sabe. Deus já sabia o que tu ia fazer antes mesmo de tu fazer.
Ele conhece tudo. Ele sabe o que nós vamos pensar antes mesmo do pensamento chegar na nossa mente. Por isso que é impossível decepcionar Deus. Ninguém decepciona Deus. Ele sempre sabe. Ele conhece tudo. Tanto é que diz que o Espírito Santo sonda, prescruta, analisa. Sabe qual é a oração mais gostosa que a gente pode fazer? É aquela que a gente dobra o joelho e diz assim: Senhor, eu pequei, e eu pequei porque eu quis. Me deu vontade de satisfazer a minha carne, mas eu sei que isso te desagrada. Eu não quero mais ter essa fraqueza. Eu não quero mais cair nessa tentação. Eu quero confessar diante de ti que eu tenho essa fraqueza, para que tu me ajude, tu me esforce e me dê todo o suporte para mim não cair, não tropeçar mais nessa atitude. Essa é a oração que movimenta o céu, sabia? Porque Deus vai olhar e vai dizer: agora sim, meu filho, agora tu está dizendo realmente o que é. E papai vai te ajudar. Quando a luz vem, é a oportunidade das coisas entrarem na ordem. Quando a luz vem, é a oportunidade de terminar a bagunça. Quando a luz vem, é a oportunidade de mudar, de transformar, para aperfeiçoar. Quando a luz vem, é a oportunidade da gente deixar para trás o que precisa ficar e começar a viver o novo. Começar a viver o novo, ter novas experiências, para ter novos resultados, e esses novos resultados trazerem uma colheita diferente. É por isso que eu sempre posso mudar a minha colheita, porque eu sempre tenho a oportunidade de começar a semear diferente. Mas a gente tem que assumir. Quando a gente entende que Jesus acendeu a luz para a gente ver, é para a gente mudar as coisas de lugar. Vou dar um exemplo aqui meio simplista. Todas as vezes que você entra no quarto, porque você botou a tomada do outro lado. Sabia que eu teve uma vez que eu fui numa casa, e aí a gente abria a porta do quarto, e geralmente a gente procura a tomada aqui, né, no ladinho da porta. Aí passava a mão e não achava. Aí depois, quando eu consegui uma luz, né, eu descobri que a tomada ficava na outra parede. Aí tinha que entrar primeiro no escuro para ir lá na tomada para acender a luz, né? Não sei de quem foi a ideia, mas era uma coisa meio interessante. Aí sabe quando você entra e é obrigado a andar no escuro até conseguir acender a luz? E aí tem aquela mesinha bem no lugar certo, para te dar bem no meio da canela, sabe? Dá uma dor. Você abre a porta, você até lembra: eu sei que tem uma mesinha, mas está tudo escuro, e lá vem a mesinha. Você até lembrava que ela estava ali, mas você só pode olhar para ela com clareza quando você acende a luz. Sabe qual é a proposta de Jesus? É quando ele acende a luz, vá lá, pega a mesinha e muda de lugar, que não vai mais causar dor. Dá para entender? Mudou de lugar, você vai entrar mais tranquilo, não vai mais sentir dor no mesmo trajeto. Pega lá em Efésios, abre lá, Efésios capítulo de número 5. O verso 3 em diante. Agora nós vamos ler a Bíblia. Diz assim, ó:
Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todas essas coisas são reveladas pela luz. E se a luz revelou, está na hora de nós mudar a mesinha de lugar. Está na hora da gente parar de sentir a mesma dor, ter o mesmo resultado, por repetir as mesmas velhas coisas, que só nos desafastam de Deus. Tem até algumas aqui que diz que é abominação. Se a gente era mentiroso, já não mente mais. Se a gente era enganador, já não engana mais. Se a gente fazia tramóia, não faz mais. Se a gente andava por caminhos errados, não anda mais. A luz vem para trazer ordem, e a ordem traz equilíbrio, e o equilíbrio traz paz. Porque quando a gente tem paz com Deus, porque as coisas estão em ordem na nossa vida, tudo fica gostoso. As adversidades se tornam pequenininhas, as aflições se tornam passageiras, e a gente nem dá tanto valor, mas a gente dá mais valor para o que Cristo tem poder de fazer, do que aquele momento de aflição que trouxe um tempo, um pouco de dificuldade. Quando estava tudo em desordem, Deus disse: haja luz, para que as coisas viessem a estar na ordem. Quando Ele nos entregou Jesus, e a gente aceitou, Jesus veio para ser a luz na nossa desordem, para que a gente tenha a oportunidade de, colocando em ordem, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tudo começa aqui, irmãos. Tudo começa aqui. Porque se eu não decidir de coração, de alma, exteriormente, eu não vou fazer diferente. Porque a mudança começa de dentro para fora.
Começa de dentro para fora. Jesus se manifesta a mim e a você, para que a gente coloque as coisas em ordem. E sabe o que é gostoso nisso? Abra lá no livro de 1 João, a epístola de 1 João, no capítulo 1. O verso de número 7. 1 João 1, 7. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, e aí, depois disso, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E meu querido, quem é purificado de todo o pecado, está em comunhão com Deus Pai. E quem está em comunhão com Deus Pai, pode vir o que vier, vai estar sempre no lugar de delícias preparado por Deus, aonde mal nenhum vai chegar na porta da nossa tenda. E ainda que a gente passe por momentos de aflições, nós sim seremos sempre mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós vamos poder de superar, de vencer, de conquistar e de usufruir do melhor de Deus para as nossas vidas. Nós só temos que aprender a andar na luz, com coragem e ousadia, porque a luz revela muita coisa. Mas se essa coragem e ousadia estiver presente para fazer as mudanças, para colocar o que tem que colocar em ordem, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nós vivemos uma vida de graça, de amor, de longanimidade, colhendo o melhor do fruto dessa terra. Porque é impossível, meus queridos, quem se permite estar na luz, colocando as coisas em ordem, que não venha usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia nos lembra exatamente isso, que um dia Deus disse: haja luz, e as trevas foram dissipadas. Um dia Deus nos entregou Jesus, para que não haja mais trevas na nossa vida, mas estejamos nele aperfeiçoados, para usufruirmos de toda a longanimidade de Deus, toda a longanimidade da sua misericórdia, do seu amor, com excelência. Porque aqueles que estão em Cristo, eis que as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se faz novo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão na luz e se permitem serem trabalhados pela luz, não há mais acusação nem condenação. Diz: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Uma vez que foram purificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia, para trazer à memória essa conquista, para trazer à memória esse presente que nos foi dado, a luz. Nós estamos aqui para celebrar o poder da conquista de Jesus, para nos tornar filhos de Deus, para nos dar o direito de chamar Deus de Pai, para nos conceder que as nossas orações sejam ouvidas,
para que sejam recebidas, para que sejam trabalhadas e manifestadas a mim e a você. Porque Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Me busca, me achareis. Pedi e recebereis. Batei e abrir-se-lhes-á. Ele não retém nada, meus queridos. Ele não retém nada, mas diz que Ele nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Haja luz, houve luz, a luz se fez conhecida, e a luz veio para dissipar as trevas, a luz veio para trazer vida, porque essa luz é a luz da vida. Se coloque de pé.